Boa noite, irmãos. Nós vamos fazer uma oração, buscando mais uma vez a presença do Senhor, que é o único digno de toda adoração. Quero pedir a nossa irmã Jandira para fazer essa oração inicial. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Isaías capítulo 60, nessa primeira parte, do versículo 1 ao versículo de número 9. O profeta Isaías, capítulo 60, do versículo 1 ao versículo 9. Se quiser deixar marcado, depois nós retornaremos a esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Dispõe-te, resplandece, porque vem a todos, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá. Trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti. Servir-te-ão os carneiros de Nebaiote. Para o meu agrado subirão ao meu altar. Eu me tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando com nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles a tua prata, o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. A imagem pintada nesse quadro bíblico é a imagem da luz tomando conta das trevas. O Senhor vem. O Senhor Jesus foi prometido. Os profetas, como Isaías, anunciaram. E hoje nós podemos reafirmar e relembrar que Ele prometeu que voltaria. O Senhor Jesus traz a glória sobre si. Ele que nos mostra o lugar especial preparado para nós. Nós devemos responder a isso com confiança. Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, Ele continuará a trabalhar em nossas vidas até o momento em que estaremos no lar celestial. Vamos orar mais uma vez, depois nós vamos cantar um hino. Quero pedir nosso irmão Paian para fazer essa oração, louvando ao nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui na sua casa mais uma semana, Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa palavra, nesse culto, que a gente possa estar recebendo, aprendendo, prestando bastante atenção no que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Usa o pastor para estar falando com a gente, trazendo a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós, para cada um que possa estar recebendo o que o Senhor tem preparado para nós, e que ouçamos com atenção, que levamos isso para as nossas vidas, crescemos nisso durante essa semana, que o Senhor seja conosco. Vamos
Santa Lina 93. Somente por a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício bíblico, no sangue do bom Redentor, na minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me posso apazigar, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. Na minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é real, abrigo traz o temporal, ao encerrar a tentação, e fortalece a sua mão. Na minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salmos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. Na minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Irmãos, podem se sentar. Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus em Isaías capítulo 60. Vamos ver agora do versículo 10 ao versículo de número 22. Isaías capítulo 60, do versículo 10 ao versículo 22. Segundo esse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Estrangeiros edificarão os teus muros, seus reis te servirão, porque a meu furor te castiguei, mas a minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés. Todos os que te desdenharam chamar-te-ão de cidade do Senhor, a Sião, do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze e por pedras, ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites. Mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor
Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem por seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, teu Deus a tua glória. Nunca mais se fará o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. Os dias do teu luto findará. Todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovados por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Palavras maravilhosas sobre o nosso futuro. Mas a realidade de hoje é, como expressa no verso 10, que o Senhor, Ele se ira, e Ele às vezes nos castiga como um Pai bondoso. Mas castigou Jesus de forma definitiva, e todos aqueles que creem em Jesus não precisam ser castigados até a eternidade. O texto fala que o Senhor, na sua graça, teve misericórdia de Israel. E nós, igreja, somos o Israel de Deus. O Senhor teve misericórdia de nós. E por isso, nós temos um lar eterno no porvir, preparado para nós por Jesus Cristo. Com muitas moradas, com as coisas que nós esperamos ter aqui na terra, mas não temos, como paz plena, como o fim do sofrimento. Em Jesus Cristo nós alcançamos a glória dos céus. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a redenção que temos em Jesus, de nosso irmão presbítero Tadeu, que nos elevado a eles em oração. Obrigado, Senhor, por esse dia da presença do Senhor. Obrigado porque nós confiamos no Senhor. Mesmo, Senhor Deus, vivendo um tempo em que muitas pessoas têm descredibilizado a sua palavra, nós que fomos alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nos mantemos firmes, Senhor Deus, pela razão de todas as coisas, e principalmente pela fé que o Senhor tem colocado no coração de cada um de nós. Nós confiamos firmemente que não há nada, nem ninguém que deve ser adorado senão o Senhor. E que nesse tempo o Senhor Deus, quando tem se proclamado que pessoas, mesmo sendo pessoas que tenham sido referência na Bíblia, possam ocupar o lugar do Senhor e uma verdade. Mas somente pelo Senhor, pelo sangue do Senhor é que nós temos a redenção, que nós temos todos os nossos pecados perdoados. É no Senhor, na redenção do Senhor, que nós temos a esperança de atravessarmos esse tempo que o Senhor nos colocou aqui, mas um dia estarmos firmes na morada celestial no Senhor. Obrigado pela vida de cada um de nós, obrigado por essa nossa igreja, obrigado, Senhor, porque aqui, nesse lugar, nós podemos louvar o Senhor. E que o Senhor possa nos incomodar sempre, nos lembrar sempre, Senhor Deus, nos dar um coração desejoso e sempre glorificar o Senhor, e reconhecer a sua grandiosidade, reconhecer, Senhor Deus, que nós devemos estar amando o Senhor sobre todas as coisas e amando o nosso próximo como o nosso Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. Oro no nome soberano do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé, prestarmos nesse momento ao nosso Deus, nosso grande Deus, que é Ele que nós podemos descansar, é Ele que nós temos a vitória. E eu te convido nessa noite a declarar isso, com o seu coração prostrado na presença dEle. Senhor,
criou o mundo e deixa ele funcionar, mas o Senhor é um Deus que governa soberanamente. E
nós exaltamos o teu nome, nós glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade. Nós queremos render o louvor verdadeiro ao Senhor, Pai. O Senhor que está entronizado nos mais altos céus. O Senhor que é o Deus soberano, Deus poderoso sobre todas as coisas. E nós louvamos ao Senhor, Pai. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. As crianças para vir à frente, vamos fazer oração. Vai ter divisão das culto infantil e culto dos adultos. Estarei fazendo oração. Nosso Pai, diga ao Senhor a Deus de toda a honra, todo o louvor. E somos muito gratos pela oportunidade de termos a liberdade de abrir a tua palavra e delas tirar a vida, tirar dela, Deus, aquilo que nós temos de instrução para correção, para exortação das nossas vidas e da vida das crianças. Assim clamamos que o Senhor Espírito Santo nos instrua por meio da sua palavra, nos capacite com a força que vem do Senhor, e em tudo seja para a glória e honra do Senhor. Louvado seja o seu nome em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aqui no tempo. Vamos estudar o Evangelho de João, capítulo de número 5, dando continuidade aos nossos estudos. E hoje os versos serão os versos 19 até o verso número 47, mas eu vou ter a liberdade de voltar um pouco ao verso 17, para podermos também tirar daqui a nossa palavra. Eu vou estar fazendo um método um pouco diferente, ao invés de lermos o texto todo de uma vez só, vamos ler ele de pouco em pouco e tirando dessas partes as suas instruções. Então vamos ver primeiramente os versos de 17 a 20, que diz assim: Mas ele lhes disse, Jesus dizendo, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho também. Por isso, quando os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, lhes falou Jesus: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Quais obras as quais Jesus Cristo dizendo? Aquele sermão que nós aprendemos no domingo passado, os que não puderam vir, mas que certamente conhecem, a cura do que estava no tanque de Bethesda, foi curado. Ele era um homem que não conseguia se mover, um homem que estava paralítico ali há vários anos, e ele aguardava por um milagre, até que Jesus Cristo, e a própria vida, foi um milagre para esse homem. Depois disso, nós nos encontramos em outro local agora, tudo em Jerusalém, mas agora no templo. Então, imagine que nós estamos aqui ao lado de Jesus no templo, e ao meio, ou em volta de Jesus, se fez ali uma contenda, houve um júri em volta de Jesus, por fariseus, escribas, sacerdotes, homens, os oficiais da religião judaica daquela época. Então Jesus Cristo está no centro e em volta dele homens começam a interrogar e começam a buscar de Jesus um porquê do que estava acontecendo. Então nós temos uma das principais declarações do próprio Jesus, o Cristo, a respeito de quem ele é. E ele vai dizer com muita clareza que ele é o Filho que é igual ao Pai. Nós vemos isso na sua primeira declaração, aqui no verso 17. Ele fala: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele está dizendo que Jesus Cristo e o Deus Pai são a mesma pessoa. Eles estão trabalhando.
Jesus está dizendo que o Pai, sim, descansou da sua obra da criação. Ele fez os seus 6 dias na obra, mas ele descansou no 7º dia. Mas depois disso, ele não continuou descansando. Nós não pensamos como a oração nosso irmão Pedro disse, que Deus simplesmente deu corda no mundo e largou o mundo à sua própria vontade. Deus, depois de ter descansado, ele continuou trabalhando. Ele continua com a providência. Ele sabe exatamente o que acontece nas nossas vidas. Se Deus parasse de trabalhar no instante que fosse, tudo que conhecemos agora deixaria de ser, deixaria de existir. É porque Ele continua trabalhando, é que nós temos a distância exata do Sol. É porque Deus ainda continua trabalhando, nós temos ainda a atmosfera no nosso mundo. É porque Deus ainda continua trabalhando, é que as dores, as nossas enfermidades, as nossas dores psicológicas, as nossas dores da alma, não são ainda maiores que poderiam ser, porque há uma ação do Espírito Santo que retém o mal no mundo. Porque se Deus estivesse descansando e tudo fosse a deriva conforme a vontade humana, que caos seria? Que caos absoluto seria? É porque Deus está trabalhando, que tudo ainda está nos seus plenos ajustes conforme a vontade dele mesmo. E Jesus Cristo está dizendo: se o Pai trabalha, eu também trabalho. Ele está dizendo que o trabalho dele é um trabalho de misericórdia. O trabalho que ele estava atentando a dor daquele homem que há tanto tempo sofria. E Jesus continua tendo esse trabalho de misericórdia em qualquer dia, seja no sábado. O problema foi o sábado, nós sabemos que o problema foi o sábado, porque o verso 18 fala isso. Porque não somente violava o sábado, não que João, o evangelista aqui, tivesse um problema com isso. Mas ele deveria trazer para nós esse entendimento que o judeu tinha como sábado. O sábado foi dado para nós para que pudesse ter um descanso, mas pudesse ter um momento com Deus e pudesse também trabalhar no sábado, mas esse trabalho de misericórdia. Só que os judeus, não interpretando isso de forma correta, os judeus fizeram o seguinte: eles pegaram 39 leis e colocaram o peso sobre o sábado, só sobre o sábado de 39 leis. Você tinha um número de passos por ter acelerado. Você tinha um tanto de peso que você poderia carregar. Esse homem estava pecando por quê? Porque ele estava carregando um peso a mais, que era a sua cama. E aquilo para eles era algo pecaminoso. Ou seja, eles pegaram algo que era santo, algo que era belo, algo que era para louvor e adoração de Deus, e se tornou aquilo uma tradição legalista, cheia de regras, cheia de normas, fazendo com que as pessoas ficassem enrijecidas, enquanto a liberdade que deveria ser o normal, do adorar a Deus, foi tomada por uma religião falsa que eles mesmos criaram. E é sobre isso que Jesus quis tratar aqui, só que ele abriu ainda um entendimento dizendo que ele era maior do que a religião. Ele era maior do que as placas que nós podemos colocar nas igrejas. Ele é maior do que os símbolos que nós podemos fazer nas nossas camisas ou nos nossos bonés ou para pegar em chaveiros. Ele é maior do que qualquer tipo de religiosidade que a gente possa fazer. Ele está dizendo que ele é maior do que essas leis que eles criaram, porque ele é o próprio Deus. Um judeu entendeu com muita clareza o que ele disse, e é por isso que ele disse que eles queriam matá-lo. Queriam ver Jesus Cristo agora morto, porque afinal de contas ele se igualou ao Pai. Então ele dá a resposta dizendo que em verdade eu vos digo que eu nada posso fazer de mim mesmo, se não for por aquilo que o Pai me deu. E ele vai dizer que tudo isso que ele faz em amor. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Aqui nós temos já uma quebra de cultura, tanto para aquela época como para nós. Quando Jesus Cristo diz que ele está em uma obediência com o Pai, você pode dizer, mas eles não são iguais? São iguais. Deus Pai é mais poderoso que Deus Filho? Não, são iguais em poder. Deus Pai, ele tem mais ordens, tem mais comandos que o Filho? Não, eles são iguais em tudo. Não existe, quando a gente fala primeira, segunda e terceira, parece que existe essa escada, mas não existe essa escada na realidade. É o único Deus em 3 pessoas, mas todos iguais. Mas a obediência não faz Jesus Cristo menor. A obediência não faz Jesus Cristo ser alguém que deveria ser dito como estar abaixo do Pai. E é por isso que isso é tão lindo. Porque quando nós somos chamados também para ser obedientes a Deus, no nosso caso sim, nós devemos nos humilhar, nós devemos nos no sentido de
machucar o nosso ego, como Paulo nos diz. Nós devemos sim negar o nosso próprio eu para que Cristo apareça, mas essa obediência é uma obediência em amor, uma obediência que nós podemos receber com muito amor. E o filho está dizendo que o pai, ele dentro dessa economia, dentro desses afazeres, o pai é aquele que ordena e faz o plano, e ele é aquele que executa. E em obediência, ele executa com amor. Então nós, como noiva do Senhor, nós como igreja do Senhor, nós temos uma missão e devemos ser obedientes em amor nessa missão que foi planejada pelo Pai por nós. Aqui nós temos essa primeira missão. Acontece que esse sermão de hoje vai parecer um pouco redundante para nossos ouvidos, porque afinal de contas ele está sendo dito para pessoas que não acreditavam em Deus. Estava sendo dito para judeus que não criam que Jesus era Deus. E esse sermão vai dizer isso para nós hoje. Mas o que nós podemos tirar disso? Como igreja do Senhor, o que nós podemos tomar para as nossas vidas quando nós assumimos Cristo é Deus? Ele vai continuar essa argumentação dizendo: eu sou igual ao Pai. E no verso 21 ele vai trazer outra característica que apenas Deus possui. No verso 21 ele vai dizer que o Filho vivifica. Então vamos ler agora então, no verso 21 ao 26, que é a próxima argumentação de Cristo. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Eu não sei se você em algum momento da sua vida precisou crer que Jesus Cristo é Deus. Eu precisei. Eu não acreditava que Jesus Cristo era Deus. Eu entendi que Jesus Cristo era um profeta, era um homem importante. Em algum momento da minha vida eu acreditei que Jesus Cristo era uma figura importante dentro das histórias da Bíblia. E achava interessante a sua forma de ensinar, achava bonita a sua forma de como ele passava os ensinamentos. Mas eu não acreditava em Jesus Cristo como Deus. Entendi que Deus existia, era um problema para mim antes, mas depois eu passei a entender que Jesus Cristo, que Deus existia. E aí eu percebi que eu ia à igreja, eu continuava fazendo os afazeres de uma pessoa que vai à igreja, mas não havia mudança. Até que num acampamento, nos adolescentes, eu confessei que Jesus Cristo é Deus. Aí tudo mudou. Houve uma transformação na vida, houve uma alegria que eu não sei explicar. Durante as minhas noites de madrugada, meu irmão pensava que eu era doido, eu ficava rindo, eu acordava de noite rindo, com tanta mudança que tinha na minha vida, no meu jeito de ver e querer perdoar e dar perdão aos outros e pedir perdão para quem havia me magoado, depois de ter confessado que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo quer dizer isso: Ele é aquele que tem dom para vivificar, é aquele que tem dom para trazer vida onde há morte. Ele é aquele que consegue fazer isso. Você vai dizer, mas só Deus faz isso. Justamente, Jesus Cristo é Deus. Ele vai trazer essa figura do Antigo Testamento para que eles pudessem lembrar que sim, Eliseu trouxe a vida, mas o poder veio de Deus. Elias trouxe a vida, mas o poder veio de Deus. Deus é aquele que tem poder para vivificar, dizendo: eu faço isso também. Eu tenho essa autoridade como filho. E ele está dizendo então dessa escatologia já feita, já consumada, muito bonita aqui nos versos de número 24 e 25, quando ele diz assim: se você crê em Jesus, você crê agora, crê no presente, mas ele está dizendo de um tempo da eternidade onde você já vive. Ele diz uma linguagem que para nós é muito difícil, porque apenas ele, como o próprio Deus, experimenta e entende com perfeição. Ele está dizendo assim: quem ouve a minha palavra, verso 24, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele está dizendo o presente não perfeito. Está dizendo que você crê hoje, você já é igreja triunfante. Se você crê hoje, você já está na eternidade com ele.
É o que aquele homem na cruz, aquele bandido na cruz creu, e entendeu isso de forma, com certeza não pode ter sido o Espírito Santo, quando ele disse: eu quero ir com o Senhor para o paraíso. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É uma escatologia consumada, realizada, que ele está dizendo para nós. Ele diz que aquele que crê já está vivo. Você hoje sofre, você hoje tem as suas dificuldades, tem as suas questões pessoais, o seu pecado, mas Deus está dizendo em crer em Jesus Cristo como aquele que traz vida, já faz você morador do céu hoje, agora. Aí nós temos adiante essa autoridade que foi dada a Deus, Jesus Cristo, nos versos 27 a 30. Ele vai dizer assim: ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus Cristo está dizendo o reino que ele começou o seu ministério, e o reino que ele continua ainda em nossas vidas, o reino que vai ser consumado com a sua volta. Essa expressão no verso 27, que se encontra em letra maiúscula, o Filho do Homem, é uma expressão que se encontra lá em Daniel capítulo 7. Essa expressão diz respeito de reinos que existiram, e que ele fala desses reinos. Ele fala de 4 reinos. Os 4 reinos são figuras horripilantes de feras horríveis, com chifres, com vários olhos, com um aspecto, você imagina um filme de terror aí, com seres com muitos olhos, com muitos chifres. Ele vai dizer de reinos que já se passaram, né? Dos persas, dos assírios, do reino babilônico e do reino de Roma. E vai dizer então que esses reinos dos homens são terríveis. E aí vai dizer: mas haverá então um momento do reino do Filho do Homem. E esse reino do Filho do Homem, esse reino vai ser perfeito. Esse reino vai ser governado por ele, Jesus Cristo. E sobre esse reino ele tem autoridade para dar vida. Ele vai dizer então que na sua volta, quando ele vir os céus adornado com seus anjos em grande glória, todos os que estiverem mortos ressuscitarão e comparecerão diante dele nesse tribunal de vida. Aqueles que estiverem vivos estarão com ele, e todos que já morreram comparecerão. Eles, antes do julgamento, terão um momento de ter os seus corpos modificados. Todos nós teremos os corpos transformados. Uns terão os corpos transformados para o juízo eterno e condenação eterna. Os corpos os quais Cristo tem preparado para todos os seres humanos são indestrutíveis. E é por isso que suportarão e continuarão a existir a eternidade por eternidade. É uma verdade dura, uma verdade forte, mas uma verdade que continua aquilo que Jesus quer dizer nos versos de 31 diante. Mas esse corpo também, que é indestrutível, será dado para nós, será glorificado aqueles que serão com ele eternamente e viverão com ele em eternidade e eternidade. Então existem 2 grupos, irmãos. Não existe um terceiro grupo, não existe uma terceira chance, não existe um purgatório, não existe nada com o que você possa, às vezes, querer que talvez meu irmão, que é mais crente que eu, minha mãe, meu pai, alguém que é da minha família mais crente, orou por mim durante a minha vida e haverá essa terceira chance. Não, só existe essa chance. E Jesus Cristo está dizendo isso. Eu tenho autoridade para julgar, eu tenho autoridade para dar vida, e eu tenho autoridade para separar aqueles que herdarão o reino dos céus e aqueles que vão para o lago do fogo do inferno. E o Filho, então, nos diz isso. Ele vai falar então que quem testemunha a respeito dessa verdade sobre ele ser Deus são algumas pessoas. Aí ele vai falar dos versos de 31 até o 47, finalizando assim essa sessão de João capítulo 5. Ele diz assim: os testemunhos, nós vamos observar a partir do verso de 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro, ou seja, Deus Pai, é o que testifica a meu respeito e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim.
Então, o primeiro testemunho Deus Pai. Verso 33, o outro testemunho. Mandastes mensageiros a João, que ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas, para que sejais salvos. Ele era lâmpada, ou seja, João era lâmpada, que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas é que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Ele vai falar do terceiro testemunho, que é as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que tem dos homens, sem entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não pensais que eu vos acusareis perante o Pai. Quem vos acusa, por último testemunho, é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não crereis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, o primeiro testemunho, nós vemos que é um testemunho, eu quero falar do testemunho de João Batista. Não é o primeiro aqui na ordem, mas o primeiro testemunho que eu quero destacar é o testemunho de João Batista. Ele falou de Jesus. Ele, ao ver Jesus, ele usou uma figura que todo judeu com muita clareza compreenderia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou da Escritura um resumo completo de tudo aquilo que o judeu vive de todos os anos na festa da Páscoa, dizendo: está aí o Cordeiro. Vocês todos os anos imolam o Cordeiro, todos os anos levam o Cordeiro do sacerdote. O sumo sacerdote pega o Cordeiro e sacrifica para o pecado de vocês. Encerrem tudo isso. Encerrem a festa da Páscoa. Eis o Cordeiro de Deus. Ele resumiu quem era Jesus, testificando quem não era. Ele preparou o caminho, mas sobre todas as coisas, como Cristo mesmo diz, ele era homem. Ele era uma lâmpada. A lâmpada, ela não tem poder nela mesma. O que faz a lâmpada ser útil é o que está nela. O que está na lâmpada é a luz. Jesus é a luz. Ele dizendo que ele era uma parte daquilo que realmente importava, que é o próprio Deus. E nós também somos aqueles que somos chamados para ser a luz do mundo. Nós podemos ser usados conforme João foi, para levar essa luz e preparar as pessoas para receber essa palavra de Jesus Cristo, esse testemunho de Jesus Cristo. Então, o primeiro testemunho é João. Ele testemunhou e falou com clareza quem era. Não bastasse, Jesus Cristo trouxe uma outra testemunha, as suas obras. As suas obras foram grandiosas. Ele transformou uma água em vinho, ele fez com que o casamento continuasse a grande igreja. Ele fez a obra na purificação do templo, mostrando que o que acontecia ali era bagunça, era desordem, e era necessário que a ordem voltasse. Ele fez outras e outras obras, como em Samaria, e depois ele fez a obra curando aquele filho daquele centurião. Ele fez a obra agora aqui com este homem, onde deveria haver alegria, deveria ser regozijo, mas aconteceu que tudo virou em desordem entre os judeus, e eles queriam matar Jesus Cristo. Ou seja, as obras de Jesus Cristo não foram suficientes para aqueles corações se calam no Cristo de Deus. A questão aqui, irmãos, é que não é falta de entendimento, não é falta de informação. Eles tinham muita informação. Os judeus sabem muito mais do que eu e você. Eles têm decorado o Pentateuco. Quem que já decorou pelo menos uma folha da Bíblia? Eles decoram o Pentateuco por inteiro. Então, se você falar assim, onde que está
tal frase no Pentateuco, ele vai falar assim, em tal local, tal local. Eles têm que decorar. Não é falta de informação. Os escribas sabiam exatamente o que se tratava, todo aquilo que se falava a respeito do Cristo, mas o que faltava para eles era um coração quebrantado. O que faltava para eles era realmente se quebrar e se quebrantar diante do Cristo. As obras maravilhosas que os judeus gostavam de ver não foram suficientes. E às vezes você também pode presenciar obras e aquilo vai ser suficiente para você voltar-se e quebrantar-se diante de Cristo. O que Cristo espera de nós, irmãos, é que sejamos realmente pessoas que nos quebrantem, talvez apenas com o canto do pássaro. E ao ouvir o pássaro cantar, você testifique e diga: Deus criou, Deus o fez. Deus às vezes quer que você quebrante apenas com o crepúsculo que você fez no tarde e diga: Deus criou essa obra maravilhosa. Você não precisa de tantas e tantas revelações e tantas coisas para que perceba que Deus é esse Deus criador. Muitas igrejas têm enchido seus templos porque têm levado pregadores e mais pregadores para fazer obras maravilhosas, fazer coisas extraordinárias para que as pessoas venham a Cristo. Isso não foi suficiente para esses judeus se converterem. E eu sei que não é suficiente para as pessoas hoje se converterem. Mas precisamos somente de uma verdade e de uma vida com Deus, e não de coisas que possam ser preenchidas esses vazios. O terceiro testemunho é o testemunho do Pai. O Pai testemunhou a respeito do Filho em vários locais, mas um dos primeiros e principais é o batismo de Jesus, quando o Pai diz aquela frase tão maravilhosa dizendo: eis aí o meu Filho amado, em quem tem prazer. Eis aí o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Pai testemunha sobre o Filho, dando a ele força para perseverar no deserto durante 40 dias e 40 noites. O Pai está testemunhando constantemente sobre o Filho, quando ao ver o Filho nós vemos o Pai. Então esse testemunho é maravilhoso do Pai. Mas talvez o que mais mexeria, e Jesus Cristo não deixaria isso passar, é o testemunho, o quarto e último testemunho, que é das Escrituras de Moisés. Esse testemunho realmente é importante para podermos as nossas vidas também. Quer dizer, examinar as Escrituras, verso 39, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Irmãos, quando a gente abre o Antigo Testamento, às vezes a gente não consegue compreender muito bem o que nós estamos vendo, mas verso a verso, Jesus Cristo é revelado no Antigo Testamento. Sabemos que hoje nós, como pregadores, eu, o pastor Lucas Perini, que prepara sermões, a gente sabe que é muito mais comum a gente abrir o Novo Testamento e tirar daqui lições. E quando às vezes a gente vai pegar o Antigo Testamento, a gente fica pegando biografias de algumas pessoas. Vou falar de Davi. Aí, pai daquela figura de Davi, como sendo aquele grandão lá, que derrota o gigante. E aí o pregador fala assim: você é Davi, o gigante é seu problema. Só que na verdade não é bem isso. Davi é Davi, ele é lá, nós é questão Barbie, que o irmão de Davi estava lá com medo. A gente não passa desse tipo de pessoa. E a gente às vezes pega o Antigo Testamento, ao invés de dar a ele a luz que realmente tem que ser dada apontando diretamente para Cristo, nós queremos tirar lições de moral ali. Não é bem isso que o Antigo Testamento nos serve, ou não é válido para nós. O Antigo Testamento é válido para nós para enxergarmos que Jesus Cristo está sendo revelado, página a página, do que Ele é, de quem Ele é. Quando nós lemos hoje, por exemplo, em Isaías, capítulo 60, nós vemos ali a prefiguração desse reino vindouro que apenas Cristo pode nos dar, apenas Cristo pode trazer as nossas vidas. Quando nós vemos outros textos, como a pessoa de Davi mesmo, nós vemos que aquele rei era fraco, que aquele rei ele tinha os seus pecados, mas quando estava na presença do Espírito Santo o usava, ele apontava diretamente para Cristo como aquele que colocava em ordem a sua casa, que podiam cantar juntos um único cântico enquanto caminhavam. Jesus Cristo, ele está no Antigo Testamento, e as Escrituras nos revelam a ele, e essa acusação de Jesus Cristo traz a eles, quando ele diz no verso 40, e não quereis vir a mim,
é uma demonstração que não é uma falta de evidência que eles tinham da pessoa de Cristo, mas na verdade é uma resistência do seu coração. O Antigo Testamento então preparou para a primeira vinda de Cristo. Todo o Antigo Testamento foi escrito para que Cristo, ao vir, as pessoas reconhecessem e saíssem pulando de alegria, como até uma mulher samaritana saiu pulando de alegria, dizendo: eis o profeta está entre nós. Isso deveria ser normal no coração das pessoas. Jesus Cristo veio, estava no templo, fez o milagre, eles não reconheceram. Agora nós estamos em outra era. Jesus Cristo já veio, tudo isso já aconteceu. Nós estamos agora numa época que nós esperamos a Deus. As pessoas tinham tudo o que precisavam para a primeira vinda e não conseguiram preparar de forma correta a primeira vinda. Nós temos tudo que nós precisamos para a segunda vinda. E a pergunta fica: será que estamos preparados para a segunda vinda? Será que nós estamos preparados, ou deixando o terreno correto, ou fazendo as obras corretas, para que as pessoas, ao vir Jesus Cristo na sua segunda vinda, ele venha e a sua igreja já esteja preparada para a segunda vinda? Esse texto, ele tem esse contexto, como eu disse no início, porque ele está dizendo sobre judeus em volta de Cristo, mas hoje nós somos a igreja em volta de Cristo e estamos dizendo: o Senhor demora, o Senhor não veio, o Senhor tarda. E será que estamos prontos a recebê-lo? Porque podemos receber essas palavras, como ele diz: não quereis vir a mim para teres vida. Como podeis crer, vocês que não aceitam, só aceitam a glória uns dos outros, como o verso 44 diz, e quando a glória deve ser dada a Deus, vocês não dão a glória para Deus. Como podem crer no que Moisés disse, ou como podem crer no que Lucas disse, como podem crer no que Paulo disse, se vocês não entenderam nada a meu respeito? Então hoje nós não estamos nessa dispensação, nós estamos na dispensação que esperamos a Cristo, nessa era que espera a Cristo. E nós devemos estar preparados para que nós não recebamos as mesmas acusações que esses judeus aqui receberam. Nós temos tudo o que nós precisamos em toda a Bíblia. E sabemos sim que, em especial no Novo Testamento, elas são mais claras a nós. Mas Cristo é o Deus revelado em toda a Escritura. Assim, irmãos, nós podemos concluir que Jesus Cristo, nessa passagem, quis mostrar a nós que Ele é igual ao Pai, que Ele é amado pelo Pai. Ele continua trabalhando, esse seu trabalho de misericórdia, como foi a cura daquele homem, ele continua trabalhando hoje. E que nós devemos esperar esse juiz que virá julgar para a condenação ou para a ressurreição gloriosa. E nós devemos preparar em trabalho, entendendo que nós estamos nesse período de urgência. Nós não temos mais tempo para continuar brincando ou fazendo outras coisas com o Evangelho ou com o reino de Deus. Nós temos um tempo de urgência e por isso nós devemos preparar os nossos filhos, os nossos amigos, as pessoas que trabalham conosco. Nós devemos preparar aqueles que nos odeiam também, para que eles possam se converter a Cristo e achar vida, pois o tempo é agora. O tempo é agora. E como ele diz, é já. Que Deus assim nos abençoe e nos dê esse senso de urgência. Em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma oração então, para encerrarmos. Pedir a toda vez que eu faço a oração para encerrar, depois eu passo para o outro. Senhor, nós te pedimos a tua bênção, o amor de Deus, nosso Pai, e a redenção de Jesus Cristo, que a unção do Espírito Santo esteja sobre nós, o povo de Deus aqui presente, e o povo de Deus espalhado pelo mundo todo, hoje, para todo sempre. Muito bom nós estarmos juntos, né? Esse encontro dominical.